calor. Se fechar, ela gela mais. Gela mais. Bom, gente, olha, boa noite para vocês. Boa noite. Professores, eu sou Zélia e a gente trouxe uma formação hoje de uma aula de ciências sobre os 4 elementos da natureza. São os 4 elementos da natureza podem ser aplicados em 5 aulas para o ensino fundamental, do primeiro ano ao 4º ano, dependendo do nível da turma que vocês pegarem. A aula pode ser tanto rápida como ela pode ser mais prolongada devido ao nível do aluno. E nisso, os 4 elementos da natureza, a gente colocou ar, fogo, água e terra. E a minha amiga vai começar pelo ar, mostrando o processo. Foi? Foi. Isso, pelo ar, aonde vai se mostrar uma aula que dura na faixa de 25 a 30 minutos com os alunos, para poder interagir junto com eles, certo? Boa noite. Boa noite. A gente, para falar do ar, não precisa, né? Muita coisa. Hoje a gente na nossa vida é essencial, como a gente sabe. O ar, ele faz parte dos 4 elementos da natureza, como o Zélia falou, não deixa de ser tão importante como qualquer outro deles. Mas se a gente tampar o nariz, ninguém vive, na verdade. Ele é essencial até demais. Eu trouxe aqui uma experiência para a gente fazer e eu mostrar como a gente pode utilizar o ar com 4 garrafinhas e 4 balões, usando o vinagre e o bicarbonato, 4 garrafinhas e os balões. Eu coloquei aqui 4 tampinhas dessa de vinagre de balão na garrafinha. Coloquei 7 na outra, 14 na outra, 10 na outra e 14 na outra. A quantidade de vinagre. Bicarbonato, eu coloquei apenas uma tampinha em cada balão. E eu queria mostrar a vocês como é que isso acontece. A bolinha. O bicarbonato. Enche mais. Não passa. E dependendo da quantidade de vinagre que tenha dentro, ele enche cada vez mais. Nessa aqui que eu utilizei 14 tampinhas, como ela encheu, estão bem tampadas, mas assim deu pra gente entender, né? Quando eles entram em junção, os dois, o balão, ele enche por conta do ar que entra em contato com o vinagre e o bicarbonato e acaba que cria esse ar dentro do balãozinho. Que a gente pode levar para a sala, né, fazer com os alunos e mostrar bem simplesinho, bem facinho, não tem problema nenhum. O que eu poderia falar do ar é que, além de ser indispensável para a vida da gente, como todos sabemos, ele influencia na nossa saúde, porque se é poluente não serve. A gente pode, por exemplo, falar o quê? A respeito dos automóveis, as fábricas que hoje estão poluindo de todas as maneiras. Aqui em Toritama, se você for perceber, ele tem um ar assim meio seco, uma coisa. Lá onde eu moro, perto da Paraíba, o ar é bem gostoso, é uma coisa diferente. Se você for voltar, você sente uma diferença. Sem contar que
pode o quê? Causar doenças respiratórias, se não tiver, né? Uma bem, gostoso para que a gente bronquite, rinite, tudo que é cuite. Eu também queria assim, aproveitar e dizer a vocês que assim, para a gente fazer uma experiência, além de fazer uma dessa, a melhor forma de mostrar e falar de como é indispensável na vida da gente é levar eles para um lugar verde, onde as crianças possam ir, respirar e ver como é diferente da cidade que a gente mora. E aqui eu estou só mostrando um pouquinho do que a gente pode trabalhar com o ar a respeito. Falam sempre do oxigênio, né? Bom, aí entra no segundo elemento, o fogo. Para trabalhar com fogo no fundamental, a gente não pode, porque a gente sabe que são pequenininhos. Mas existem várias formas de a gente trabalhar o elemento fogo em sala de aula. Primeiramente, o material que eles têm, o livro deles, que vem figuras que demonstram uma queimada, e através dessa figura, vocês, professores, podem indagar a curiosidade deles. Por que ocorre a queimada? Como ela acontece? Qual a palavra que interage com fogo? Fogo lembra o quê? Aí muitos vão responder várias coisas, e eu acho que talvez saia até a palavra energia, porque quando você está com fogo, você está animado, você tem uma coisa diferente. E o fogo, vem ainda também as perguntas sobre o descobrimento do fogo. Que aí você pode mandar as crianças fazerem pesquisas na internet, e através desses trabalhos, as crianças trazerem tudo que eles acharem referente ao fogo. E o fogo vem referente também ao sol, porque o sol, devido à caloria, ele está passando muita quentura. Então, vem a curiosidade de saber por que está tão quente. Por que tem dias que a gente não aguenta sair na rua. Então, a questão do aquecimento global, aí, através dessas pesquisas que as crianças podem fazer, vem também a questão de, às vezes, de repente, uma criança achar sobre a descoberta do fogo e vir, de repente, uma foto dos homens da caverna, onde eles descobriram fogo, e eles apresentarem uma forma do fogo, por que eles usaram, por que eles fizeram, e através das explicações dos alunos, interagindo junto com o professor, os outros membros da sala de aula, aí vem também o processo avaliativo, que aí você vai ver que, através das pesquisas dos trabalhos realizados, você vai saber se eles entenderam ou não do assunto, e se ficaram interessados. E nisso a gente também tem um pequeno vulcão, que no final a gente vai apresentá-lo, que tem a questão da erupção, que de repente pode dizer uma pessoa: tia, eu vi na televisão um vulcão. O que é um vulcão? Isso vai chamar a atenção. Por que ele bota aquelas coisas para fora, aquela chama tão quente? Então, através dessa curiosidade, você pode trabalhar o elemento fogo, devido a cada nível do aluno. Aí você explora o que eles podem também, com a sua curiosidade, ajudar a trabalhar. Sandra, eu fiquei para apresentar o plano de aula sobre a água. De primeira etapa, que a gente pode, quando chegar na sala de aula, mostrar um pequeno conteúdo a respeito da água e mostrar para a criança, falar um pouco qual a importância da água, tanto na vida do ser humano, das plantações e dos animais. Com isso, para que eles se engajem mais com o assunto, podemos trazer uma experiência. E a experiência que eu escolhi sobre a água foi entre a água e o álcool. Sempre pedindo a eles que eles não façam isso. É certo que não vai ter nenhuma danificação em questão deles se prejudicarem, porque não vai conter fogo. Então, pode ser utilizado o álcool. A professora pode falar para ele trazer, para que eles possam conhecer a diferença.
e, no meio da experiência, usar a mesma quantidade do sal, tanto na água como no álcool. E vamos adicionando. Primeiro uma colher na água. Então, pode ir mexendo para que elas observem. O bom seria, assim, num lugar que todos deem para observar. Pode fazer o quê? Transformar a sala num círculo e centralizar um virou para que todos possam observar. Então, na primeira colher, a gente viu que ela dissolveu na água. O sal dissolveu. Na segunda, a gente vai ver que, se continuarmos mexendo, ele vai continuar dissolvendo. E nessa experiência, a gente pode ir acrescentando de 6 a 8 colheres. No caso, eu já coloquei 3, 4, 5. Se a gente for observar o sal, na medida que a gente está mexendo, ele dá um certo tom sobre a água. Mas na medida que a gente for parar, ele vai mostrar outro tom. Dá uma paradinha aqui e a gente vai agora para o processo do álcool. Então a gente vai adicionar as mesmas colheres no álcool. Sempre que estiver fazendo a experiência, a gente pode estar sempre fazendo a pergunta para a criança, se ele está achando interessante, se ele está vendo alguma modificação. Então, sempre despertar a curiosidade da criança. Então, se a gente parar aqui, quando ela sentar mais um pouco, requer um pouquinho de tempo. Então, quando terminar essa experiência, se a gente for parar para observar, a gente vai ver que a água ela vai ficar, como eu mexi, ela está nesse tom. Mas quando ela for acentuando, a gente vai observar, tanto o professor como a criança, vai observar que o sal na água dissolveu por parte, quase todo. E se a gente for observar no álcool, ele se concentrou mais, o sal se concentrou mais no fundo do copo do que no fundo da água. Então, essa experiência, ela pode ser levada para a criança, para quê? Para que ela possa despertar o interesse. Para fazer um relatório com a criança, seria necessário que o professor pedisse à criança que se reunissem todos e fizessem um debate. Eles poderiam conversar um com o outro para descobrir algo de interessante que eles encontraram. Algo como, por exemplo, o que ocorreu com o sal dissolvido na água? Será que ele se sumiu todo? Aí, o que ocorreu com o sal dissolvido na água? Ele continua sal? Será que na água vai continuar sal? O sal vai continuar na água? O que acontece? Seria possível recuperar o sal da água? Então, são perguntas que podem chamar a atenção da criança. É claro que ele vai perguntar diretamente: ô tia, o que acontece? Então, como a gente já viu desde o começo das aulas, deixa a criança despertar o interesse e ela vai descobrir. Para isso existe o quê? Internet, existem livros,
Então, são meios que a criança poderá descobrir. Então, ela vai fazer a sua própria descoberta e ela pode trazer para a sala de aula a resposta. Não deixar que nós, professores, possam passar para a criança. Deixa ele despertar. Isso seria possível se ela observar quantas colheres foram colocadas de cada copo. Então, se ela conseguir decifrar, ela vai saber que o tanto de sal que contém no álcool contém na água, né? E qual dos líquidos que dissolve mais. Ele vai despertar essa curiosidade. Eles vão fazer em casa e ele vai trazer a resposta para o professor. E no final de tudo, ele poderá procurar explicar por que é que a água, ela absorveu mais, ela é o melhor solvente do sal do que o álcool. Então, são projetos que a gente pode levar, é um projeto simples, que a criança, ela pode se interagir, fazer suas próprias descobertas e, com isso, ela trazer para a sala de aula. Tanto essa, porque à medida que você apresentou, é simples, mas ela vai encontrar, que à medida que você faz pesquisa, pede que ela faça pesquisa através dessa experiência, elas vão trazer outras pesquisas, querendo que o professor faça. Ô tia, a gente pode fazer, utilizar esse projeto aqui, junto aqui na sala de aula, e o professor, por que não? Você diga o que você descobriu e o professor, junto com o aluno, poderá fazer a experiência, mas deixar que ele descubra o segredo da experiência, ele próprio descubra. Né? Agora a gente vai passar para a terra. Boa noite. Boa noite. O que é solo? Qual a importância dele? Quais os elementos que compõem o solo, formando os tipos de solo? Todas essas perguntas, o objetivo do professor é o quê? Chegar em sala de aula. Estudar o solo, a cor e a textura que a terra tem. O professor poderá o quê? Dividir em grupos para que eles possam pesquisar tipos de solos e fazendo experiências, pesquisas em internet. Um pequeno exemplo. O professor poderá fazer um terrário em plena sala de aula. Poderá fazer o quê? Pedir que os alunos, até eles próprios, possam trazer um pouquinho de algodão com um grãozinho de feijão, colocar num copinho e cada dia eles irem aguando. Cada um vai o quê? Vai observar a sua própria planta, como é que está sendo o desenvolvimento dela, o que é necessário para que a semente germine, o que vocês acham que a planta precisa para crescer e se desenvolver. De onde ela retira a água que necessita para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Tudo isso vai fazer com que a criança fique curiosa e cada dia vá lá observar a vida que a planta tem. Isso vai fazer com que eles pesquisem tipos de solos e também eles vão descobrir então os tipos de solos mais comuns, que são os arenosos, argilosos e os humosos. Então, quando falamos em terra, como um dos elementos da natureza, estamos nos referindo àquela parte mais superficial do planeta. Apesar da água ser a mais abundante, mas a mais representativa é a terra. É da terra que é sobre ela que correm os rios, que caem as chuvas e assim vai. Outro exemplo que o professor também poderá utilizar numa sala de aula até num quarto, quinto ano, que é mais avançado esse exemplo. O formato de um vulcão feito com argila, uma mistura de vinagre, corante vermelho, detergente e o bicarbonato. Está bem, professor. Eu já saí. Mas aqui não tem perigo nenhum, não sai fogo, é só uma demonstração, não tem perigo para o aluno, só uma pequena demonstração.
Você vai ter que estudar de novo em praia, viu? Olha. Ah, tô entendendo. Acho que eu vou ter que, mas eu vou deixar só com esse pouco mesmo. Dá para que eles percebam a mesma coisa. Se o professor pode perguntar o quê? Se pegar uma garrafa de refrigerante, balançar bastante e de repente você abrir, o que é que vai acontecer? Né? Então, da mesma forma, acontece com o vulcão. Aí isso vai fazer com que eles vão cativar, puxar mais experiências e matar a curiosidade deles, fazer pesquisas e assim sucessivamente. Então, o que devemos, e com isso eles vão aprender que o quê? Que devemos proteger nosso solo com árvores, evitando queimadas, não utilizar agrotóxicos nas lavouras, evitar, não poluir o solo, e assim teremos um solo produtivo para nossos filhos. E então é isso, terra, palco desse maravilhoso espetáculo idealizado pelo Criador, que é a vida. Juntos com os 4 elementos que são responsáveis pela vida. Obrigada. Gostaram?